Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a pesquisa IRD, né, que é a pesquisa multicêntrica de indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil. É uma pesquisa que foi produzida já tem bastante tempo, né? Ela começou nos anos 2000 e concluiu em 2008, então ela tem praticamente 2 anos desde a elaboração, 20 anos, 2 anos é ótimo, né? 20 anos desde a elaboração, e ela está sendo cada vez mais usada, né? Foi muito usada e ainda continua sendo em pesquisa. Muitas teses de mestrado e doutorado usaram esse instrumento que foi validado. É uma pesquisa brasileira, né? Que tem toda uma interface, um pressuposto teórico da psicanálise, então tem uma importância muito grande para os psicanalistas, tem uma importância em termos também da prevenção, porque é uma pesquisa que visa essa possibilidade de intervir o mais cedo possível, de reconhecer dificuldades no primeiro ano de vida, nos 18 primeiros meses de vida, né? Então, é uma pesquisa, assim, que me é muito cara e que hoje a gente vai possibilitar essa gravação para que equipes de creche e alguns pediatras que não estão aqui hoje possam conhecer melhor, que é uma pesquisa que tem trazido um interesse muito grande para as pessoas, principalmente para pediatras. Aliás, ela foi formulada especialmente pensando na questão do uso para pediatras, mas ela pode ser extrapolada e deve para outros profissionais de saúde que atendem nos primeiros anos de vida. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais dessa pesquisa, né? Quero lembrar também que essa apresentação hoje do IRD é uma apresentação sintetizada, né? A formação mais ampliada, a capacitação que contempla mais horas, que contempla também o treinamento do protocolo, com os filmes das consultas, ela é feita em grupos menores, idealmente, e muitos dos participantes, dos integrantes dessa pesquisa, disponibilizam essa formação mais ampliada. Hoje não vai ser o caso, hoje vai ser uma apresentação, uma coisa bem mais sucinta, né? Bem mais curta em termos de tempo. A gente vai trabalhar hoje 3h30, e normalmente essa pesquisa a gente apresenta em 12, 18 horas, ou às vezes mais, quando necessário, né? Quando uma equipe já vai utilizar esse instrumento. Então, é importante que a equipe esteja bem familiarizada com o instrumento para poder fazer um bom uso dele, né? Então, essa pesquisa, eu coloquei para vocês o artigo original agora no grupo, né? Um artigo original que foi publicado na revista de Psicopatologia, Jornal Fundamental de Psicopatologia. Ela está online, disponível, e o artigo chama Valor Preditivo de Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil, um estudo a partir da teoria psicanalítica. Então, os autores, Maria Cristina Machado Cooper, que foi a coordenadora geral da pesquisa, né, uma pesquisa que foi financiada pela USP e pelo Ministério da Saúde na época, Alfredo Jerusalimski, que foi, né, o coordenador científico, Leda Fischer Bernardino, eu mesma, Daniele Vanderlei, que estou também como autora nessa pesquisa, Paulina Barbosa Rocha, Silvia Eugênia Molina, Lea Martins Salles, Regina Stelling, Maria Eugênia Pézaro e Rogério Lerner, né? Então, os autores dessa pesquisa. Então, vamos lá. Essa pesquisa, ela surgiu pelo interesse de Josenilda Caldeira Brant, uma pediatra que, na época, ela fazia consultoria para o Ministério da Saúde na área da educação da criança. Então, Josenilda, ela começou a fazer análise, começou a estudar psicanálise e achou muito interessante pensar em articular psicanálise e pediatria. Como ela era consultora do Ministério e precisava renovar, na verdade, a caderneta da criança, ela, então, resolveu apostar numa pesquisa que pudesse pensar em indicadores, não só esses que já eram bem conhecidos, como os indicadores psicomotores, os marcos de linguagem, mas ela percebia que não havia um instrumento que pudesse nos alertar sobre dificuldades de ordem psíquica.
Então, a gente sabe que os problemas emocionais, as questões psicológicas, os problemas na constituição psíquica, entrando mais na linguagem psicanalítica, eles vão aparecer, vão se apresentar com sintomas e que são detectados muito cedo. Porém, são detectados como um mal-estar, um sofrimento, uma situação que a família às vezes não sabe muito bem nomear, nem saber se está bem, se não está, se é normal, se não é. Mas os sinais de que algo não vai bem aparecem muito cedo. Só que os sintomas vão aparecer mais cronificados, mais estabelecidos, numa certa idade. Então, o psicólogo, em geral, ele recebe a criança, no mínimo, com 3 anos em diante, né? Mas é mais frequente que seja na primeira infância, idade escolar, que os professores constatam mais claramente as dificuldades. Então, o grande desafio é poder reconhecer quando existem sinais de alerta na primeiríssima infância, né? E que esses sinais de alerta possam indicar já uma intervenção que a gente chama oportuna, uma intervenção a tempo, para que esse sofrimento, esses sinais de alerta, eles possam ser tratados e não necessariamente desencadeiem aí um quadro psicopatológico mais grave mais adiante, certo? Então, os objetivos dessa pesquisa foram a detecção precoce, a formação de pediatras, a validação desses indicadores e selecionar esses indicadores para a complementação da ficha de desenvolvimento do Ministério da Saúde. Isso, inclusive, foi feito porque, com a promulgação daquela lei que torna obrigatório o pediatra usar algum instrumento para a identificação de problemas psíquicos, se chegou a um consenso que a forma que se deveria avaliar melhor isso não seria por um instrumento propriamente, o IRD, o chat, o InChat, não seria necessariamente por um instrumento, mas que poderia ser pela caderneta de saúde. Então, que a caderneta de saúde hoje ela é um instrumento de vigilância para que o pediatra tenha ali um acompanhamento maior para saber se a criança está indo bem ou não. A gente sabe que tem alguns problemas em relação ao uso da caderneta, não só a entrega dessa caderneta no território nacional, que é muito amplo, às vezes tem problemas. Por exemplo, a última versão ainda não foi distribuída, que é uma versão mais atualizada, que contempla, inclusive, mais itens do IRD, né? Ela não foi ainda completamente distribuída. E, além disso, mesmo que seja distribuída, o que se constata é que nem todos os pediatras fazem o uso dessa caderneta, ou seja, eles não anotam na caderneta esses dados do desenvolvimento, né? O que é uma pena, porque a gente tem uma oportunidade muito grande de ter uma análise não só de peso e medida e perímetro cefálico, que são medidas importantíssimas que geralmente o pediatra tende a preencher, fazer a curva do crescimento, mas tem outros elementos importantes para serem ali anotados, e isso vai dando um norte, né, para as intervenções. Então, a gente está também nesse movimento de resgatar o IRD em termos de torná-lo mais visível e mais utilizável no Brasil todo, até para permitir também o maior uso dos pediatras, né? É uma pesquisa que está validada, que está disponível, que se encontra facilmente na internet, então a gente pode realmente fazer um uso dela, desde que com essa preocupação, né, fazer os grupos de vez em quando da capacitação, ou encontrar as pessoas que têm essa referência com esse instrumento para fazer uma revisão, para tirar dúvidas e tal. Então, o desdobramento em outras pesquisas aconteceu e vem acontecendo, né? Então, a presente pesquisa, ela se justifica pelo impacto epidemiológico que os transtornos psíquicos de desenvolvimento na infância produzem. Então, lembrando que, como essa é uma pesquisa que data dos anos 2000, os dados de bibliografia dela são dados que a gente se referenciou mais antigos, né? Então, esse estudo que foi referenciado para justificar essa pesquisa é de 81, e nessa época apontava para uma taxa de 12 a 29% de prevalência de transtornos mentais na infância, né? Outro achado desse estudo é que os profissionais da atenção primária, eles identificavam nesse momento aí só 10 a 22% dos casos de transtornos mentais, né? Então, esse era o contexto da época
Eu quis manter nessa referência anterior para contextualizar como que ela surgiu, né? Então, as dificuldades que apresentam os pediatras na detecção desses transtornos é uma outra justificativa. A evidência de que a detecção precoce produz uma mudança significativa no desfecho clínico da criança, né? E pela insuficiência das escalas atualmente existentes em relação aos aspectos psíquicos. Então, a gente sabe, como eu já falei, que se você quiser encontrar marcos para o desenvolvimento psicomotor, você encontra muitas escalas. De linguagem também, de desenvolvimento global também, nas habilidades cognitivas, enfim, tem várias escalas em uso. Mas, propriamente, para a questão psíquica e como se estrutura esse psiquismo, a gente não tem outra escala disponível. A gente tem, derivado do IRD, o AP3, que foi um instrumento para uso de psicanalista usado nessa pesquisa, e hoje criou-se um outro instrumento chamado APEG, que está também já em uso para crianças a partir de 4 anos. Então, a criança é um ser em crescimento e desenvolvimento, e aí a gente tem que distinguir essas noções: crescimento, desenvolvimento, maturação e formação da subjetividade. Então, o crescimento ele se refere à evolução harmônica e no ritmo adequado, né, dessas medidas pondoestaturais do indivíduo. Inclui a densidade dos tecidos de suporte ósseos, cartilaginosos, conjuntivos, e também a aquisição de funções específicas caracterizadas pelo seu aparecimento em idades determinadas. Por exemplo, as funções sexuais e reprodutivas. Então, o crescimento, o pediatra dá conta de realmente acompanhar muito bem, é um marco de muita importância para ele. A maturação, ela compreende os processos de evolução e acabamento das estruturas nervosas, tanto centrais quanto periféricas, e esse acabamento permite progressivamente a instalação de funções e aquisição de habilidades. Embora o processo maturativo não venha a garantir por si só o aparecimento dessas funções e aquisições, ela oferece a base material para o processo. Então, o pediatra também tem acesso a essas informações quanto à maturação, ele tem vários elementos à disposição, ele tem a análise e a observação dos reflexos, ele tem a questão de solicitar exames neurológicos especializados quando ele aponta para alguma suspeita em termos da verificação desses reflexos, né? Então, a parte maturativa também é possível, em geral, tem sido feito com mais rapidez, né? O desenvolvimento, então, ele é uma expressão funcional, assimiladora e adaptativa ao mundo social e ao mundo real, que a criança vai conquistando, apoiada tanto nos recursos maturativos, né, quanto os subjetivos. Ele inclui a conquista das habilidades, tanto mentais quanto físicas. Abrange também os processos que organizam a personalidade e dão significação a essas conquistas. E aí a gente tem a formação da subjetividade, que é onde essa pesquisa vai agregar mais, né? É onde ela vai trazer maior contribuição, principalmente para a clínica interdisciplinar. E quando a gente trabalha com desenvolvimento no primeiro ano de vida, ou nos primeiros anos de vida, a gente vai estar atenta às aquisições do desenvolvimento, cognitivas, sensório-motoras, de linguagem, formação de hábitos, a organização do brincar e tudo mais, mas também a gente tende, né, a organizar essas aquisições como se elas fossem mais independentes em função da própria formação compartimentalizada que a gente tem. Então, a fono, ela vai ter uma formação muito mais voltada para a aquisição de fala e também para a organização de todos os processos maturativos, orofaciais, etc. O fisioterapeuta vai estar muito atento às aquisições dos marcos motores e de toda as fases por que passa para se chegar na maturação, na organização dos movimentos. E assim sucessivamente. O que nas nossas formações a gente não tem, incluindo também o psicólogo, que tem uma visão da formação da subjetividade, mas não necessariamente vai ter uma visão ampliada das questões mais instrumentais, das questões específicas de linguagem, de motricidade. Então, há uma falha em todas as formações. Nenhuma formação contempla o todo.
sendo que uma criança pequena, ela não tem o desenvolvimento dissociado, né? Todo o seu desenvolvimento ele é organizado em função de um eixo, que é um eixo do que a gente chama estrutural, né? Que contempla tanto as questões maturativas no sentido do orgânico, como é que nasce essa criança, com que corpo ela tem à disposição para se manifestar e para se organizar no mundo. Então, esse corpo biológico, se ele está íntegro ou se ele tem dificuldades, isso vai fazer uma barreira para a organização do seu desenvolvimento. Então, no aspecto estrutural, a gente conta tanto com esse corpo biológico, com isso que vem com a criança desde o nascer, a partir mesmo dessa organização de elementos genéticos, da própria vida intrauterina, nas condições de parto, de como ela chega ao mundo, né? Com que integridade biológica ela chega ao mundo. Então, isso é uma parte estrutural, faz parte dessa criança ao nascer. Mas a gente tem um outro aspecto que a gente também engloba no estrutural, que é o processo de formação da subjetividade ou da constituição psíquica. Então, o que o corpo biológico como é que ele vai se organizar, como é que ele vai se construir, né, num ser de relação, num ser que organiza suas habilidades, suas competências e suas áreas do desenvolvimento em função da sua subjetividade também, atrelada uma coisa na outra. Então, o desenvolvimento, ele tem essa particularidade, o desenvolvimento da criança pequena, de não poder ser dissociado em elementos separados. Então, até o processo de organização sináptica não pode ser dissociado de como a criança entra no mundo, com quem ela está, o que esse outro diz, como ele significa suas ações, tudo está associado. Não se pode dissociar o corpo biológico da criança com a relação dela com o outro constitutivo, com os outros que vão fazer parte da sua vida e que, por isso, vão ordenar e estruturar as suas funções e suas aquisições no desenvolvimento. Então, a formação da subjetividade, ela opera governada pelos outros que rodeiam a criança e são os responsáveis pelos seus cuidados e pela sua evolução. Por isso, a formação do sujeito, ele se inicia nas primeiras experiências de satisfação de necessidade do bebê, na relação com o outro da maternagem, e compreende a transmissão de identificações, de significações afetivas, emocionais e morais. Então, quando um bebê nasce, o modo como ele entra no mundo, como ele organiza a sucção, se ele vai mamar pouco, muito, se ele vai dormir enquanto mama, se ele vai ser um bebê com maior irritabilidade, menos irritabilidade, como é que o outro cuidador vai ler, vai se organizar em função desses elementos, né? Se é um bebê que é facilmente consolável, se é difícil de ser consolado, se é um bebê que sofre do ponto de vista da dor, né? Se ele tem alergias, se ele tem refluxos, então como é que isso vai ser tomado, né, pelo outro, como é que ele vai ser significado, que nível de condição de resposta esse ambiente vai dar, né? É um meio ambiente, os cuidadores vão estar mais ou menos tranquilos, mais ou menos ansiosos, mais ou menos preocupados, ou em que contexto isso se dá? É uma família que está amparada, que tem um entorno ou não, né? Uma família que tem um apoio de um pai ou que não tem, é uma família que está em conflito ou não, é uma família onde tem violência ou não. Então, todos esses elementos, eles vão perpassar e vão organizar as interações do bebê com o seu cuidador, né? Então, a gente vê agora, por exemplo, essa questão da pandemia, né? A gente não sabe ainda os efeitos que isso vai trazer para as crianças pequenas, mas é um contexto circunstancial novo, inédito, que nos traz muitas questões. Tem muitos bebês chegando mais silenciosos, bebês que estão muito mais frequentemente na tela, porque os pais estão super ocupados, ou mesmo, inclusive, trabalhando na tela, né? Enfim, está faltando experiências sensório-motoras mais significativas, as crianças não têm ido para fora de casa, muitas vezes, está faltando a escola, está faltando socialização, está faltando muita coisa, e não por um tempo curto, né? A gente tem bebês que nasceram na pandemia e estão na pandemia, então tem o primeiro ano de vida todo
em condições bem mais limitadas, inclusive de encontro com pessoas significativas, né? As famílias estão mais sobrecarregadas. Os avós que podiam ajudar, às vezes não estão podendo ajudar, às vezes um cuidador, outro, seja da família, seja babá, seja de creche, ele também não está mais disponível. Então, isso traz um elemento a mais do nosso tempo, que está entrando também na nossa pauta do dia, né? Questionando e vendo como é que essas crianças vão ficar. Então, as noções de crescimento, maturação, desenvolvimento e formação da subjetividade, elas são solidárias e interdependentes. Qualquer elemento de uma delas pode ser um fator limitante para as demais. Portanto, na semiologia pediátrica, é necessário que todas sejam investigadas. Então, não tem espaço mais para essa dicotomia. O corpo-mente é muito antigo, né, essa dicotomia. Mas a gente ainda vê seus efeitos quando a gente escuta muito essa ênfase no biológico ou no psíquico, como se fossem duas coisas separadas, indissociadas. Então, elas não são dissociadas, né? Elas estão juntas, agregadas, interrelacionadas desde sempre, né? Desde o momento que um bebê é concebido, não tem como você separar o que ele tem ali de organização biológica e o que ele vai receber, inclusive, de experiências, porque o fato da mãe sentir um nível de estresse muito alto, dela sentir, de ter reações emocionais extremas, inclusive passa, do ponto de vista placentário, essas variações em termos de descarga, né, de todos os componentes biológicos envolvidos, né, neurotransmissores, enfim. Então, existe essa noção que é interdependente. Os pressupostos teóricos dessa pesquisa são a neuroplasticidade, né? Então, quanto mais cedo você intervém, mais fácil para você organizar esse desenvolvimento, que é conhecido hoje como neurodesenvolvimento, porque o desenvolvimento vai se dar a partir do amadurecimento dessas estruturas, né? A partir desses estímulos, dessa relação com os outros. Isso vai ter seu correlativo também nas próprias organizações sinápticas, nas organizações desses circuitos, né? Então, circuitos neurais, eles vão se estabelecer a partir dessa relação do bebê com o seu ambiente, com o seu outro cuidador, com as experiências que ele vai ter, e isso vai se organizando muito cedo. Vai se organizando e o que é usado vai se estruturando de forma fixa. O que não é repetido, o que não é estruturado, isso não faz marca, não faz inscrição e não perdura. Então, o neurodesenvolvimento ele vai se dar a partir dessa noção de que quanto mais a criança vai organizando essas funções, essas habilidades, mais isso se estrutura. Quando a criança tem uma dificuldade e você entra numa intervenção oportuna, com os profissionais já capacitados para isso, você vai fazer o que normalmente o caminho dessa criança não seguiria. Você vai estruturar mais essas experiências repetidamente para que elas possam se organizar. Então, na neuroplasticidade, você tem um período sensível, quanto mais jovem a criança, melhor os efeitos dessa intervenção, e você compensa zonas de fragilidade, até de lesões, né? A gente sabe que a neuroplasticidade existe ao longo da vida, né? Toda a vida existe neuroplasticidade, né? Então, a gente sabe que tem pessoas que fazem AVC, que fazem quadros neurológicos, têm lesões e começam a recuperar suas funções. Então, a neuroplasticidade, ela existe ao longo da vida. A gente nunca deve dizer que uma criança não tem mais jeito, porque está tarde de intervir, de jeito nenhum. Porém, a gente sabe que quanto mais cedo, melhores as chances, e quanto mais cedo, mais facilmente ela vai realmente organizar melhor o seu desenvolvimento. Então, esse é um pressuposto básico. A significação psicopatológica dos indicadores, que a gente vai ver aí um pouco mais, e a formação da subjetividade. O que é a significação psicopatológica dos indicadores, né? Eles são parâmetros que orientam as discussões sobre a psicopatologia nos primeiros anos. Nos primeiros anos se estabelecem as condições de saúde mental do sujeito, adolescente e adulto. Até a puberdade, as formações psicopatológicas têm um alto índice de remissão.
Então, a gente também é partidário dessa noção de que a psicopatologia na infância ela é indecidida, como dizia Alfredo Jerusalinski. A gente aposta na plasticidade da infância, na não estruturação de modo definitivo desse quadro psicopatológico. Então, a gente tem essa visão que vai um pouco na contramão do que os sistemas classificatórios pregam, né? Porque nos sistemas classificatórios existe, claro, uma necessidade de organizar em termos de consenso internacional, existe uma necessidade de organizar para a pesquisa, mas os sistemas classificatórios eles não nos ajudam a compreender, do ponto de vista psicopatológico, quem é essa criança, em que contorno ela está e para onde ela está caminhando em termos da sua estruturação. Porque os sistemas classificatórios, eles são listas de sinais e sintomas, e esses sinais e sintomas, eles podem aparecer em vários quadros, né? A depender do momento, a depender das condições que essa criança tem, a depender do seu ambiente, todas essas condições, esses sinais, eles podem desaparecer, né? Então, a gente faz uma discussão muito grande, inclusive tem sido tema, né, das nossas reuniões de equipes interdisciplinares, com psiquiatras, com neurologistas, essa questão da superposição dos quadros, essa questão do fenótipo ampliado, ou diagnóstico diferencial, ou um diagnóstico dado antecipadamente, digo precocemente, né? Então, tem várias questões para discussão esse tema. A gente é a favor de se pensar, sim, em sinais de alerta, que nos indicam que há um sofrimento ou uma necessidade de intervenção, mas não necessariamente uma pressa ou urgência de colocar um CID, de concluir um diagnóstico, especialmente nos primeiros anos de vida. Então, o IRD, ele é um instrumento que não pretende dar nenhum diagnóstico, em primeiro lugar. Ele não é específico para nenhuma patologia. Ele foi concebido dentro de uma visão do desenvolvimento típico. Então, ele vai ser um elemento que vai guiar em torno do que se espera para uma criança que está se constituindo do ponto de vista psíquico de forma positiva. Então, ele é um indicador sempre positivo do desenvolvimento. A ausência desse indicador nos vai alertar sobre alguma coisa que possa não estar muito bem. E isso vai indicar ao terapeuta, ao pediatra, uma possibilidade de um olhar mais aguçado, de intervir mais nesse campo ali onde o indicador sinaliza uma dificuldade, para que com essas intervenções, com esse olhar, essas coisas possam melhor serem instituídas, né, do ponto de vista do desenvolvimento e mais organizado. Então, a gente faz sempre uma leitura do indicador que vai ser feito nos 18 meses de vida e uma leitura que acompanhando esse processo. Então, se é um pediatra, ele vai ver a criança num mês, vai ver no outro, ele vai ter os indicadores num mês e vai ter no outro. Às vezes, o indicador que está ausente no momento, no próximo mês está presente. Então, ele se organiza no tempo, ele dá essa noção de que as coisas podem caminhar de uma forma favorável ao longo do tempo. Então, o IRD pode ser usado ao longo do desenvolvimento dos 18 meses, várias vezes como instrumento de leitura de como está esse processo de constituição psíquica. Então, a formação da subjetividade, ela coincide com a entrada do indivíduo no mundo simbólico da linguagem, e é essa entrada que humanizará a criança e permitirá que ela se situe numa cultura com uma identidade particular. Esse processo já ocorre nas primeiras experiências de satisfação do bebê com sua mãe, e é a formação da subjetividade que dá ao indivíduo uma identidade, que permite a constituição de ideais, situa-o na diferença sexual, dá autonomia e permite que ele constitua sua história singular. Então, a gente vai dividir essa apresentação em 3 momentos, né? E a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente de cada momento. Lembrando, então, que o IRD é um instrumento que foi criado para uso de pediatras e demais profissionais que atuam nos primeiros 18 meses.
ele é um instrumento de análise em termos do que está indo bem no desenvolvimento típico, quais são os elementos que mostram que o desenvolvimento está indo em uma boa direção, e a ausência deles sinaliza um risco que aponta para uma necessidade de intervenção, a depender de quantos e quais sejam esses indicadores. Esses indicadores, eu vou contar um pouquinho como é que eles foram construídos. Inicialmente, a ideia, né, que eu falava para vocês, Josenilda Caveira Brant, a pediatra e consultora do Ministério da Saúde que pensou essa pesquisa, ela contactou profissionais no Brasil que trabalhavam com intervenção precoce. Ela contactou Marie-Christine Lasnik, que indicou, sugeriu uma pesquisa em torno de elementos que pudessem identificar ou pensar num risco ou num sinal para autismo. E aí ela contactou várias pessoas, então foi aí que formamos esse grupo, onde eu estou incluída com os outros colegas que eu citei. Então, juntou todo mundo e foi feita essa proposta. Vamos fazer algo que possa alertar ao pediatra do que não vai bem nos primeiros meses de vida. E aí a primeira proposta, que era essa de Marie-Christine, sobre o autismo, a gente achou que, pelo fato do autismo na época, né, ser pouco prevalente, era 4 ou 5 casos em 10 mil, a gente poderia, então, trabalhar em torno do desenvolvimento mais ampliado, né? E aí foi assim que nós seguimos. Como foi que foram construídos esses indicadores? A gente se reuniu, se dividiu em equipes, eu, Julieta Jerusalinski, Silvia Molina, fizemos parte desse grupo que trabalhou os indicadores, numa forma bem solta, assim, bem ampliada, né? Então, cada uma de nós pensou na sua própria clínica e na literatura, quais eram os indicadores que nos falavam, nos indicavam uma psicopatologia mais grave. Então, a gente pensava em casos de psicose infantil ou de autismo, e a gente pensava nessa clínica, como é que essas crianças chegavam, o que é que esses pais traziam em termos de história, e a gente foi resgatando a história dessas crianças, cada uma de nós separadamente, foi fazendo seus indicadores, foi pensando nesses indicadores. E aí a gente foi vendo, tanto na clínica de crianças com psicopatologia grave, o que acontecia com elas quando elas eram muito pequenas. A gente recolheu também na clínica de adultos com problemas, com psicopatologias mais graves também, o que eles falavam da infância, e a gente recorreu à bibliografia existente também de crianças nessa faixa etária. Então, a gente fez vários indicadores, a gente propôs vários e levávamos, então, para a reunião geral. Na reunião geral, obviamente, esses indicadores foram discutidos para ver se o resto do grupo concordava e, de fato, a gente juntos selecionou 31 indicadores que a gente achou que podia ser preditivo para o desenvolvimento infantil dentro de uma proposta, de uma constituição psíquica bem estruturada, bem consistente. Esses 31 indicadores, a gente teve, claro, muito trabalho até transformar isso que a gente via da teoria em um indicador que fosse fácil para ser lido, tanto para o pediatra quanto para qualquer outro profissional. Então, ele não podia ser um indicador que só um analista, um psicanalista pudesse entender. A gente teria que transformar aquilo que era do pressuposto da psicanálise em algo utilizável para outras profissões e que eles entendessem o que ali estava em questão. Então, o pressuposto teórico que está por trás desses indicadores é o processo de constituição psíquica e são alguns eixos dessa constituição que eu vou falar agora, daqui a pouco. Então, no primeiro momento de constituição do bebê, esse momento inicial, logo após o nascimento, a gente vai ter um bebê que vai chorar, né? Essencialmente, um bebê pequeno, muito pequeno, ele só sabe ter um apelo, que é o grito, que é o choro, e ele vai ter os objetos de necessidade, que são todos os objetos ligados às suas urgências vitais, né? Então, ele nasce com essa urgência, com essa fome, com as necessidades de excreção e de sono,
e ele vai se expressar pelo grito. A interpretação do outro da maternagem, né, que vai ser essa pessoa encarregada dos cuidados da criança, ela vai tomar esse grito como um apelo, né? Ele quer isso, ele quer aquilo, vai interpretar essa necessidade. E a essa necessidade vai se associar uma ação específica. O que é que esse outro vai fazer quando esse bebê chora, né? Que vai ser a oferta do necessário para a satisfação da urgência vital. Mas isso é o que a gente vê de objetivo, né? O bebê grita, ele tem uma necessidade, o outro contempla essa necessidade. Mas de que modo? Como é que o outro vai interpretar essa necessidade? Uma criança que chora muito pode ser vista como uma criança que está sofrendo muito, mas pode ser vista como um bebê persecutório. Esse menino grita demais, esse menino não me deixa em paz, esse menino me tira o sono, né? Então, pode desencadear uma relação aí difícil, tensa, desse outro cuidador diante de um bebê que tem uma urgência, um apelo tão insistente. Ele pode ter uma outra significação. Ele chora muito porque ele é doentinho e ele não pode chorar. E se ele chorar, isso vai ser ruim para ele, ou ele vai ficar traumatizado. E para eu ser uma boa mãe, eu tenho que dar o seio toda vez que ele chorar, ou eu tenho que dormir com ele, cama compartilhada, ou eu não posso dizer não. Enfim, então toda uma construção que vai se dar em torno do cuidado. Cada família vai receber esse bebê, que é único, num contexto que é único, de uma forma específica. Então, entre uma ação específica e outra, ou no interior da mesma ação, deve haver uma alternância entre presença e ausência. A gente vê muito isso na clínica, o quanto que a ausência é confundida com ausência física. Então, quando a gente vê uma criança, por exemplo, muito colada do ponto de vista emocional, psíquico com a mãe, e a gente vê que isso traz um entrave no desenvolvimento, uma dificuldade, que é uma criança que não se movimenta muito porque chora demais querendo logo que o outro venha, ou uma criança que mais tarde, né, ela nem fala, só faz já vem tudo, ou uma criança que não estuda sozinha porque precisa o tempo todo que o outro esteja junto, enfim, ou uma criança com ansiedade de separação, que tem dificuldade de ficar indo à escola, né, fica totalmente ansiosa quando está separada dos pais, ou que não socializa. Então, todas essas crianças que têm uma dificuldade na organização da separação com o outro, estão muito coladas no outro, que às vezes demora no desmame, às vezes demora de sair da cama dos pais, etc. E tal. Todas essas crianças têm uma dificuldade no processo psíquico da separação. E aí, os pais às vezes dizem assim, mas eu não entendo, por que eu não fico o tempo todo colada com ele? Eu vou trabalhar todo dia, tenho pouco tempo, eu só fico com ele de noite e fim de semana. Como é que ele não consegue se separar? Porque a leitura que os pais fazem é de uma separação física. E a gente está aqui falando de uma separação psíquica. Então, pode ser que a mãe esteja o dia inteiro dentro de casa, ou pode ser que ela trabalhe. Isso não significa que a ausência e presença vão estar bem organizados. Então, a presença, essa presença efetiva, não é uma presença física somente, é uma presença ali que reconhece, que identifica, que sintoniza com a criança, que responde a ela, né? Então, é uma presença psíquica também, uma presença que dá um contorno, que marca a experiência da criança, que inscreve valores e significações. Então, é uma presença, com P maiúsculo, assim como a ausência não é só o fato de não estar junto. A ausência é poder fazer um intervalo entre a presença, estou aqui agora, e depois não estou mais, vou ali, volto já, espera aí que eu já volto, eu estou aqui, espera um pouco. Então, é uma presença que marca depois uma ausência, mas que essa ausência pode ser significada, elaborada, porque a criancinha pensa, porque ela chama de volta, porque ela brinca, porque ela elabora essa ausência. Então, se você vê, por exemplo, a questão da fala, o bebê, a mãe vai falar com o bebê, e vai falar, e vai falar, e vai falar. A ausência a gente vai ver também no intervalo. Então, ela fala, a criança escuta, é uma presença da voz do outro. O pai cala, esse vazio, essa falta, se torna uma ausência. E depois, nova presença. Então, é no intervalo e é na articulação presença e ausência que o psiquismo vai se organizar melhor.
Quando você tem presença, presença, presença e não tem ausência, você não organiza bem esse psiquismo. Quando você tem ausência, ausência, ausência e falta uma presença efetiva, também vai ter prejuízos, né? Então, a organização psíquica, ela vai se dar na alternância presença e ausência. E a gente vai ver isso nos indicadores em vários momentos, em várias idades. Então, as experiências, porque, como dizia, né, é no intervalo entre a voz da mãe que fala e que cala, que a criança vai metabolizar a experiência como uma experiência subjetiva, né? Ela vai representar esse outro, e quando esse outro se vai, ela vai representar a ausência desse outro de um modo no seu psiquismo e vai manter essa experiência inscrita ali. Então, as experiências táteis, olfativas, visuais, elas têm sua importância e dão um contorno à experiência. As principais conquistas nesse momento, né, esse primeiro momento de 0 a 6 meses, vão ser as primeiras vocalizações, depois vão ser os balbucios, a partir de 6 meses, né? Então, vocalização é vogal, balbucio é duplicação de sílaba, aí, na verdade, teria que ser uma vírgula e não um parêntese, porque são duas coisas diferentes. Inclusive, na cartilha de neurodesenvolvimento que circula pela internet, consta 4 meses balbucio, e não é vocalização, porque vocalização é a emissão de vogais que acontece nesse primeiro semestre. O balbucio, ele vai acontecer, em geral, a partir de 6 meses. Pode ser que aconteça um pouquinho antes, mas é na janela entre 6 e 8 meses que aparece o balbucio. E o balbucio é duplicação de sílaba. Bababá, mamamá, tapatá, taté, teti, né? 2 sílabas juntas, pelo menos. Em geral, o balbucio começa mais longo, né? Para depois ele ficar um balbucio mais duplicado mesmo. Mamá, que vai ser chamado de mamãe, e depois papá, que os outros vão tomar como papai, e por aí vai. Então, essas conquistas nos primeiros 6 meses vão ser, primeiro, a vocalização, depois o balbucio, a coordenação das funções corporais, troca de olhares, regularização do sono, tudo isso vai acontecer em torno dos 6 meses. E esse momento aí, o eixo mais importante é a suposição do sujeito no bebê, que ele seja suposto ter intenção, que ele tenha alguma possibilidade de ser representado pela mãe como alguém que é diferente dela e que deseja alguma coisa e que quer alguma coisa. Vão ser atribuídos a ele intenções, né? Ele vai ser um sujeito diferenciado da mãe e do pai. Então, é isso que organiza essa singularidade e essa diferença do eu e do outro desde cedo. Depois a gente vai ver situações em que vão ter pais com dificuldade de supor esse sujeito. Isso acontece mais frequentemente, inclusive, quando você tem crianças com um diagnóstico de lesão, um diagnóstico muito grave, por exemplo, um bebê com uma hidrocefalia, um bebê com síndrome de Down, ele pode ser visto pelos pais como aquela criança que não entende, ou uma criança com lesão cerebral, né, com paralisia cerebral, aquela criança que não se movimenta e com isso pode ser suposto a ela que ela não pensa, que ela não entende, né? Então, os entraves nessa suposição do sujeito podem acontecer mais frequentemente com crianças que têm esse corpo mais prejudicado ou que têm superposto um diagnóstico que já fala para os pais quem ele é. Ele tem síndrome de Down, então ele vai ser assim, assado e assado. Tem toda uma organização do que será a criança antes mesmo dessa criança se organizar na vida. Então, é uma antecipação do que ela vai ser ou do que ela poderá ser e não ser. Por isso que o diagnóstico precoce, ele pode ser um diagnóstico que interfere nessa possibilidade de um destino e de uma organização mais diferenciada daquilo que estava previsto pelo diagnóstico. Daí a nossa luta para a gente deixar sempre essa aposta no sujeito, na suposição do que ele virá a ser no futuro e que isso se organize no tempo, não seja definido a priori.
Segundo momento, de 6 a 18 meses, a gente já tem uma relação mãe-criança, onde a mãe assume para a criança uma consistência de uma realidade e aparece para esta como aquele que detém os objetos de necessidade. Então, vários autores falaram desse momento de 6 meses, né? Você tem Bowlby, que falou do apego, você tem Spitz, que falou da depressão analítica e da quebra dessa presença na relação, podendo trazer um quadro depressivo, porque nessa idade a criança tem um vínculo efetivo com o outro, é a relação objetal, ou seja, a relação com alguém que se sabe que é aquela referência mais importante. Então, você vai ver aí a própria organização também do estágio do esteio, que é de 6 a 18 meses, Lacan teorizou, né? A criança consegue se perceber como uma totalidade antes mesmo dela perceber que ela é aquela pessoa inteira, completa ali no esteio, mas ela já se representa como uma unidade, como uma totalidade, porque ela é reconhecida pelo outro. É você que está ali, é fulaninho, é fulaninho. Então, ela vai antecipar uma organização do corpo e da representação dela mesma como uma pessoa completa e inteira, antes mesmo dela ter essa condição cognitiva, psicomotora, de se representar na relação com o outro no espaço de forma mais ampliada. Então, o tempo dos 6 meses marca esse tempo em que a criança já estrutura relações mais significativas, mais importantes, em que ela tem uma dependência emocional muito maior, em que ela chama a atenção do outro, porque a falta do outro faz aí uma dificuldade muito grande. Onde é que está a mamãe que estava aqui o tempo todo e está falando com outra pessoa, ela olha e está ausente, ela chora, pode começar a fazer birrinhas e dar gritos mais intensos, se jogar para trás, né? Começa a fazer gracinhas, porque ela quer chamar a atenção desse outro que se foi, que está olhando para o outro lado, começa a olhar para onde o outro olha, né? Que é a atenção compartilhada que vai acontecer em torno de 9 meses. Então, essa idade de 6, 18 meses é um processo onde a alienação, que é essa possibilidade de ficar muito colado, muito ligado no psiquismo do outro, isso vai se dar de forma muito importante nessa idade. Então, a relação mãe-criança, ela faz essa pujança, né? Ela tem um efeito muito intenso nessa idade, e a consequência disso é que os objetos da necessidade, né? Então, alimentação, excreção e todas essas coisas, elas vão passar a simbolizar o amor dessa mãe, são objetos de dom. Aí tem muitas dificuldades, às vezes, em relação à recusa alimentar, a criança a dificuldade de sono também. Então, essas relações vão se estabelecendo de forma particular, de criança para criança, e como ela vai organizar as suas necessidades e o apelo e a demanda em relação ao outro, que é a demanda de amor, né? Então, a criança vai buscar formas de ter esse amor e esse olhar de volta para ela, e as formas são as mais variadas. Então, os objetos marcados pela duplicidade de serem objetos de necessidade e também objetos de garantia de amor, eles passam a ser foco de demandas da criança dirigidas à mãe. A demanda é diferente da necessidade, porque é dirigida ao outro e visa um objeto que não é só ligado à satisfação de uma necessidade, mas também à sofisticação da relação amorosa. Então, você tem crianças, por exemplo, que passam a recusar o alimento. E aí, a depender de como isso seja tomado, se os pais tomam isso como algo passageiro, ou porque ainda está experimentando, porque ainda precisa de mais tempo, né, de mais flexibilidade na introdução desse alimento, ou na variação, ou esse ele não gostou, mas o outro pode ser que goste. Se isso é tomado de uma forma mais flexível, isso, em geral, isso avança, né? Mas se no momento em que a criança recusa a alimentação, seja o seio, seja na introdução de alimento sólido, semissólido, e o outro do ambiente, mãe, avó, pai, babá, etc., quem seja, não importa, toma isso, essa
essa resistência como algo muito intensamente angustiante para os pais, isso vai se transformar em algo mais complicado do que seria, né? Então, tem pais que querem aquele bebê que coma muito, né? Que seja gordinho. Então, pode ficar angustiado de ter um bebê que come pouco. Ou tem bebês que comem e dormem logo, cansam, não tem essa disposição toda, vão precisar ser alimentados mais vezes, de pouquinho em pouquinho, né? Então, como cada criança lida com seu apetite, como ela vai se ligar na apresentação dos alimentos e como é que os pais vão lidar com isso. Então, o rosto dos pais, né, em relação a esse momento da alimentação. O Winnicott falou do espelho materno, né? O bebê vê no rosto da mãe ele mesmo, porque ele se vê espelhado no rosto da mãe. Então, se esse momento da alimentação é um momento tenso, angustiante, é um momento em que não tem essa presença-ausência, no sentido de que ele possa esperar um pouquinho para uma próxima colherada, a mãe possa esperar para um momento que ele não queira agora, que pode ser que queira depois, ou nesse momento está nascendo dente, ou nesse momento ele está doente, mas não necessariamente vai ser assim sempre. Então, a depender de como isso seja tomado, essa interface entre a alimentação, que é um objeto de necessidade, e como a mãe vai ofertar esse objeto, que para ela é um objeto de dom, ela está doando amor através do alimento, né? Então, vai haver uma situação de embaraço entre a alimentação e como a criança vai tomar e receber isso que é oferta de amor que vem dos pais. Então, às vezes, uma recusa alimentar deixa a relação muito complicada, né? E isso vai se ampliando, se estendendo ao longo do tempo, por uma dificuldade de representar aquilo como algo que pode acontecer, que é provisório, que não necessariamente vai ser o fim do mundo. Mas quando os pais sentem isso de uma forma muito angustiante, em geral, eles insistem muito, eles têm uma cara e uma expressão de muita angústia, e isso gera também, por parte da criança, uma recusa frente à cena alimentar. Ele não come ali, naquela situação, porque é uma situação extremamente desprazerosa e difícil de ser suportada. Então, muitas vezes, os pais dizem, não come com a mãe, mas come com a babá, não come comigo, mas come com a avó, né? Porque mostra que essa relação com a alimentação não se trata só aí de uma necessidade, se trata de um objeto que está na interface da relação amorosa. Então, a experiência da criança, ela não se limita à falta, privação da necessidade, mas também à frustração da demanda amorosa. Toda uma sintomatologia pode aparecer ligada a essa diferença entre os objetos de dom e os objetos de necessidade. Então, eu falei das questões alimentares, mas tem também as questões de dificuldade em relação, por exemplo, às fezes, né? Retenção de fezes, hipoprese, são sintomas ligados também a essa relação desse cocô. Vem o cocô, não vem o cocô, como é que ele é recebido, né, pelos pais, como é que existe uma exigência ou não em relação ao treino antecipado, ou como é que a criança lida também com esse objeto cocô que se desprende, né, que sai, como é que a criança lida também com essa parte do próprio, das fezes, né, da consistência das fezes, do movimento mesmo de evacuação. Então, todo um processo que também desperta nos pais ansiedade, preocupação e angústia quando existem sintomas ligados à retenção de fezes. Então, nesse momento aí, a criança vai ter acesso à sua imagem corporal, né? Esse acesso depende muito também do reconhecimento do olhar do outro para se instalar. Então, a questão da organização do corpo na sua sensorimotricidade é um processo que a gente está estudando de forma muito mais ampliada hoje, que a gente está mais atento nessa interdisciplina, né, a todos os elementos que vêm dos estudos de sensorimotricidade, né, para que a gente tenha mais noção de como é que esse bebê se apresenta no mundo, de que forma ele se conecta com as experiências, com as percepções, como é que está o alerta dele, é um bebê hipovigilante, hipervigilante, é um bebê hiporreativo, é um bebê hiperreativo, como é que a experiência sensorial chega, como é que é sentida,
essa experiência? Será que ele está tendo condição de absorver, né, o que vem, o que ele escuta, o que ele enxerga, o movimento que ele experimenta, o tato, as texturas, como é que ele experimenta tudo isso? Como é que isso chega de forma suficiente, chega de forma intensa demais e, portanto, perturbadora, chega de forma insuficiente? Como é que o outro vai lidar com essas manifestações, né? Vai diminuir o excesso quando o bebê sente em excesso? Vai não regular e vai manter como normalmente faz, né? Como é que o outro vai se adaptar a essa introdução dos elementos da vida, né, e do ambiente. Então, a gente vai ver, por exemplo, o Winnicott, ele destacou uma função que é a apresentação de objeto. Como é que os objetos vão ser apresentados, né? Então, liga um liquidificador, vai na praia, dá o banho, todas essas experiências que envolvem as sensações e as percepções vão ser apresentadas por um outro, e será que essas experiências vão ser sentidas pela criança como prazerosas ou desprazerosas? Se elas são prazerosas, elas vão se inscrever como uma relação positiva. Se elas são desprazerosas, a criança pode evitar, pode reagir de forma muito intensa, né? Então, toda a experiência sensório-motora vai se estruturar aí nas relações com o outro e com o ambiente, né? Não existe também nenhuma possibilidade de desvincular as alterações sensório-motoras do ambiente que a criança está, das significações que o outro atribui, porque toda desregulação, né, sensorial, por exemplo, dificuldade no processamento sensorial, ele está correlacionado com o emocional. Entra a informação, né, do que seja, da fonte aí, que seja auditiva, visual, tátil, não importa, entra no processo perceptivo, isso gera um alerta, isso altera a questão tônica, a criança fica mais rígida, menos rígida, ela se organiza para reagir em função daquilo, e aquilo gera uma experiência prazerosa ou desprazerosa, e um afeto que vai, a partir daí, ser organizado, representado. E o outro está, via de regra, envolvido nas experiências de um bebê, né? Então, seja para acalentar, seja para diminuir a intensidade com que chega essa variação dessa percepção, seja significando, né? Falando sobre a experiência, dando um contorno, facilitando, ou até, em alguns momentos, dificultando, né? Às vezes a gente vê criancinhas que têm dificuldade, por exemplo, com banho, né? Então, reacusam muito o banho, choram muito, é muito desprazeroso, ficam mais inseguras, você vê que o corpo dela no espaço, ela tem aquele reflexo, tem aquele comportamento que mostra um mal-estar, e às vezes isso não é percebido, né? Não é percebido e as situações vão se repetindo, banhos e banhos e banhos são tomados numa situação extremamente desconfortável para a criança e desprazerosa. Mas não tem só isso, tem os barulhos, né? Tem bebês que são hipersensíveis a barulhos, e como é que esse ambiente vai se organizar? Não vai regular esse barulho, então vai ter um excesso de barulho. Que efeitos a criança vai ter a respeito disso? Como é que ela vai lidar com esse excesso? Ou, ao contrário, não, tem dificuldade com barulho, então silêncio total. E como é que a criança vai organizar quando não estiver mais em casa, no silêncio total, né? Então, todas essas organizações do corpo, da percepção, de como ele se organiza com as atividades, com o movimento, com a descoberta dos objetos, o que fazer com os objetos, o que fazer com o corpo, no espaço, e o que fazer com o outro, vai se estruturar nesse período aí de forma bastante importante. Então, nessa fase, efetuar demandas, sofisticação nas trocas afetivas, vocalizações crescentes e diferenciadas, a gente vai ver as crianças aumentando a vocalização, diversificando, o balbucio que em torno de 8 meses aí já acontecendo, depois em torno de 12 meses esse balbucio já se transformando nas próprias palavras, né? Mamãe, papá, vovó, titi. Então, vai se organizando isso, um olhar já está mais estabelecido, significativo, a construção dessa percepção do corpo próprio, né? Na visão do espelho, se reconhecendo como si próprio.
Então, nesse momento aí do segundo tempo, seria um eixo principal, que é o estabelecimento da demanda. No terceiro momento, que é a partir dos 18 meses, a gente tem que salientar aqui que esse eixo principal da função paterna não é que ele só vai aparecer nos 18 meses, né? Ele vai se tornar mais efetivo e seus efeitos vão se mostrar mais visíveis. Mas a função paterna, efetivamente, ela está presente em todos nós, mais ou menos bem constituído, e isso estrutura a relação nossa com os outros, com o social e com o bebê, certamente está interferindo desde sempre. Mas o que é, então, a função paterna? Nesse momento, então, a função paterna é tudo que organiza a separação, a diferença eu e outro, e a introdução da criança na cultura, na lei e na organização das relações de uma forma que não seja tão colada assim com o outro. É uma referência ao simbólico, à cultura, que extrapola a relação dual mãe-filho. Então, nesse período de 18 meses, a gente vai ver os efeitos desse processo todo que se construiu ao longo do tempo. A gente vai ver se vai ter um bebezinho que fale por si, que comece a ir, voltar e se separar minimamente do corpo da mãe, né? Então, a gente vai ver os efeitos da organização da função paterna. A separação da mãe vai acontecer, então, uma separação psíquica, mais uma vez, não é uma separação física. A mãe se dá conta que ela não pode satisfazer mais todas as demandas, né? A gente sabe que teve uma evolução na relação mãe-bebê. Inicialmente, como o Winnicott chama a atenção, existe uma dependência absoluta, onde a mãe é imediatista, ela responde tão logo o bebê grite, em geral, né? Porque ela está numa hipersensibilidade depois do parto, ela está muito atenta, ela está muito ligada a qualquer som, muito preocupada, então ela vai ser muito responsiva, ela vai atender muito prontamente a criança. Depois ela vai começando a ficar mais segura e também precisando voltar para outros interesses, né? E querendo também se ligar em outras coisas, ela vai começar a esperar um pouquinho mais. Ela sabe que a criança chora por isso, por aquilo, então se é fome, talvez ela seja mais rápida, se não é, ela espera um pouquinho mais. Então ela vai modulando a relação. Aquela criança que antes tinha uma mãe que estava super presente, imediatamente presente, e que organizava todas as suas necessidades de forma imediata, ela vai se tornar cada vez mais, nessa articulação da presença e ausência, uma mãe que pode se ausentar, seja para fazer outras coisas, para falar com alguém, para se organizar um pouco nas suas necessidades e desejos, seja para retomar o trabalho, enfim, ela vai conseguir estruturar um pouco essa relação de colagem para uma separação que é progressiva, né? O que o Winnicott chamou a atenção, dizendo que era um processo de desilusionamento. Então, o bebê ele fica iludido de que a mãe e ele estão ali muito ligados e que a mãe só existe para satisfazê-lo e que tudo que ele quer, ele imagina, ele cria, ele encontra. Né? O objeto criado, encontrado, é essa ilusão de que tudo que ele quer aparece assim, magicamente. E aí, em torno dos 6 meses, a mãe já começa a se tornar mais ausente e esse tempo de ausência começa a se ampliar e ele começa a dizer, cadê a mãe que estava aqui e não está mais, né? Então, todos os processos que vão desencadear aí dessa situação de uma mãe que falta, de uma mãe que frustra, que priva, que não está ali sempre que ele quer. Com todas as consequências que a Cacau falou na aula passada, né? Para vocês, de todo o processo aí da posição depressiva, do bebê, etc. Nessa fase. Então, a gente tem essa percepção de que a mãe vai desiludir a criança. Epa, não é bem assim. Não vou estar sempre assim, disponível toda vez que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, há uma quebra, né, nesse padrão aí. Então, ela não pode mais satisfazer todas as demandas, como ela mesma e a criança supõe. Isso introduz uma desarmonia, uma experiência de frustração, que obriga a criança a renunciar às satisfações imediatas. A mãe é uma mulher, ela tem outros desejos além dos maternos e, portanto, tem desejos e tem falta. E esse desejo materno é um enigma para a criança. Para onde ela está olhando? O que é que ela quer? Por que ela não está aqui? E está falando ali com o papai, falando com outra pessoa, e não está olhando para mim, né?
Então, todas essas coisas fazem parte desse momento. A mãe, ela vai começar a introduzir limites, ter outros interesses, para além da relação mãe-criança. Vai ter regras também, sobre isso sim, isso não pode. E ter outros... Lara, eu vou botar ali fora meu carro. Tem que cancelar aí o microfone. Vou cancelar. Pronto, desculpe a interrupção. E aí, então, a mãe vai introduzir esses limites, para além da relação mãe-criança, tem essas regras, né? Vai introduzir a figura paterna como referência para mãe e criança. Aí a gente não precisa absolutamente achar que se não tem um pai da realidade, não tem função paterna, tá? A função paterna é uma função, justamente, que pode ser desempenhada por outra pessoa que não o pai real, tá? Então, na verdade, o pai da realidade, melhor dizendo. Então, o pai da realidade, ele pode ou não estar presente. Ele pode ser uma mãe solteira, pode ser uma mãe viúva, pode ser uma criança que nasceu de uma produção independente, pode ser uma criança filha de 2 mães, de 2 pais, não importa a configuração familiar, a função paterna, ela vai além e ela não se limita à figura do pai, da realidade, tá? Ela é uma instância que separa, que organiza a criança na subjetividade, na cultura, mas pode ser representada por outra figura, um terceiro qualquer. Um pediatra pode ser alguém que organiza essa relação dual, que aponta para o que é importante, o que não é. A escola faz esse papel, um terapeuta pode fazer, um avô, uma amiga da mãe, qualquer pessoa que ajude ali a organizar esse campo da simbiose, digamos assim, para a separação, para reconhecer a diferença, quem é um, quem é o outro, o que é o que um quer, o que é que o outro quer, qual é o direito de um, qual é o direito do outro, quais são as normas que todos temos que nos submeter. Qualquer um que organize mais isso está sendo operador da função paterna. A própria mãe, ela opera a função paterna. Aliás, quanto melhor organizada ela tiver a função paterna nela própria, melhor ela vai estruturar limites. E isso vai ficar mais consistente para a criança, né? A gente vê muita inconsistência em relação ao limite, porque a gente vê uma fragilidade na função paterna, uma fragilidade nessa suposição de que a criança é um ser diferente, separado da mãe, ele pode ter desejos e vontades e aptidões e, enfim, escolhas diferentes, mas que também, apesar de ser diferente, ele é um semelhante a todos, no sentido do social, que então, portanto, ele é submetido às mesmas regras e aos mesmos direitos. Então, essa organização aí, ela nem sempre está bem estruturada nas famílias. Aliás, cada vez menos a gente vê função paterna bem estruturada. Então, a introdução de limites e a proibição da simbiose entre mãe e criança opera o que chamamos de função paterna. Situa a criança na diferença sexual, nomeia, identifica a diferença de gerações, né? E nesse momento a gente tem as conquistas, que são a linguagem, o conceito de limites e regras, a identificação, a imitação, etc. Então, os 4 eixos que pautam os indicadores, eu vou terminar os eixos, a gente dá uma parada, tá? Então, os 4 eixos que pautam os indicadores, na medida em que se referendam à constituição da subjetividade, seguem a lógica e a cronologia dessa instalação. Então, quais são os eixos da constituição psíquica? 1. Supor um sujeito. Trata-se aí de uma antecipação, pois o bebê não se encontra ainda constituindo como sujeito. Tal constituição depende justamente de que ele seja inicialmente suposto, ou antecipado pela mãe, ou cuidador. É a partir dessa suposição, por exemplo, que o grito do bebê poderá ser tomado como um apelo pela mãe e, sendo assim interpretado por ela, abre para o bebê a possibilidade desse apelo revertir-se de significação para ele e para a mãe. O segundo eixo é o estabelecimento de demanda, onde as primeiras reações involuntárias que um bebê apresenta ao nascer, tais como choro, precisam ser reconhecidas pela mãe como um pedido que a criança dirige a ela, diante do qual a mãe se coloca em posição de responder. Isso, inicialmente, implica uma interpretação de que a mãe usa a linguagem, traduz em palavras as ações da criança e traduz em ações suas próprias palavras.
a gente tem a presença, a ausência, na alternância, que implica que a mãe ou cuidador não responda ao bebê apenas com presença ou apenas com ausência, mas que produz ali uma alternância, não apenas física, como eu ressaltei, mas sobretudo simbólica. Por exemplo, entre a demanda da criança e a experiência de satisfação proporcionada pela mãe, se espera que haja um intervalo, diante do qual surge a resposta da criança. Nesse momento, a criança pode, então, se experimentar como sujeito. Se quisermos que um bebê se torne um ser desejante, o que equivale a ser autônomo e singular, é necessário que ele possa ter essa experiência de descontinuidade. E o último eixo, que é a função paterna, que permite a alterização, essa relação da diferença eu e outro, é que para que a função paterna se instale, é preciso que a mãe tenha a criança numa posição de referência a um terceiro, geralmente o pai, em seu laço com ele, não fazendo dessa criança um objeto que se presta unicamente à sua satisfação. Quando essa função se instala, a criança renuncia às satisfações imediatas que antes advinham da relação com o próprio corpo e com o corpo da mãe ou do seu cuidador, identificando a criança na sexualidade, nas gerações e nomeando-a culturalmente. É graças a essa função paterna que uma criança poderá distanciar-se do outro e utilizar, então, a linguagem em sua função simbólica, como substituto da presença do outro. Ao mesmo tempo, isso empurra na direção de procurar novas formas de satisfação. Então, a gente vai parar aqui com esse resumo dos eixos: suposição de sujeito, SS, estabelecimento da demanda, esse segundo eixo, presença e ausência, PA, função paterna, FP, e a gente vai parar agora, vamos discutir, tirar as dúvidas, para depois passar para o protocolo, onde vão ter os 31 indicadores, cada um explicando como funciona. Tá certo? Só um minutinho aqui que eu vou interromper a gravação. Continua, viu, Dani? Não, quando pausado, continua. Isso. Já está gravando, Dani. Já, Daniela. agora já está. Agora já está, tá? Então, vamos continuar. A gente falou dos indicadores, né? E agora a gente vai entrar para o protocolo. Então, a gente tem os indicadores que eu vou ler para vocês, né? Indicador de 0 a 4 meses, 4 a 8, 8 a 12 e 12 a 18, certo? Se vocês quiserem, na verdade, esse material foi disponibilizado para vocês, então não precisa tirar a foto necessariamente. Eu vou passar os indicadores aqui, porque eu acho que eu vou direto para instrução de aplicação, porque repete o indicador, tá? Então, na instrução de aplicação do protocolo, a gente vai colocar, como era uma pesquisa, né? Então, está aqui, o pesquisador vai utilizar o seguinte código. O P, quando o indicador for presente, ou seja, ele sinaliza que a criança está num bom caminho em relação à constituição psíquica. Você vai preencher A quando ele for ausente, mas esse ausente você vai colocar só quando a cena que permite ver o indicador aparece. Se a criança, se não existiu essa cena que permite ver o indicador, você não vai poder botar ausente, você vai botar não verificado. Eu vou dar um exemplo mais simples possível. O bebê chega dormindo. Você vai ver muito pouca coisa, um bebê dormindo. Na hora que a pediatra vai examinar, isso pensando no pediatra, né? Porque foi a pesquisa feita com o pediatra. Na hora que a pediatra ia examinar, ela ia examinar o corpo, mas já tinha passado muito tempo, ela já conversou um tanto com a mãe, enfim, digamos que ela não tivesse tido tempo de ver uma série de coisas. Então, como ela não viu, não foi possível desencadear esse indicador, ela vai botar não verificado. Para quando ela vir a criança pela segunda vez, ela vê aquilo que não foi verificado e vai tentar desencadear esse indicador. Então, o primeiro indicador de 0 a 4 meses é quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer. Então, durante a consulta, o médico deve ficar atento à forma como a mãe responde quando a criança chora ou vocaliza.
Essa atenção, vocês vão ver assim, a criança chora, ela pode mexer um pouquinho o braço para acalentar, ela pode pôr uma chupeta, ela pode dar de mamar, né? Então, você vai vendo se, quando a criança chora, a ação que a mãe faz é capaz de acalmar a criança. Então, se a mãe vê que a criança chora e faz uma ação que acalenta a criança, a gente já pode pensar que tem um saber materno constituído, que ela sabe o que fazer com a criança quando ela está desconfortável. Mas o pediatra ou o terapeuta pode perguntar também o que foi, você acha que ele quer o quê? Você acha que ele está chorando por quê? Né? E aí a mãe vai dar alguma explicação. Ah, porque ele está com fome, ah, porque ele está cansado, porque ele está com sono, etc. Né? Então, dessa forma, quando a mãe faz uma interpretação e dá um objeto que apazigua, esse ato funciona como um testemunho de que ela atribuiu um sentido para manifestações da criança e considerando-as, então, como uma demanda, certo? Então, aí é o primeiro indicador. O segundo indicador é o manhês. O manhês é um estilo particularmente afetivo e aparentemente infantilizado que os adultos, principalmente a mãe, usam para falar com os bebês. Ela se caracteriza pelo tom de voz alto e agudo, pela entonação exagerada, por frases curtas, com a presença de repetição silábica, como papá, nenê, mamá, babá, tá? Uso de palavras no diminutivo, né? O manhês, ele pode não aparecer com facilidade na fala da mãe durante a consulta. Isso a gente observa muito, porque às vezes a mãe está inibida, ela não está no momento tão à vontade, está tensa, ou por questões de preocupação da saúde da criança, ou porque está diante de uma pessoa que ela não tem intimidade. Porque o manhês, que às vezes está escrito aí como manhês, ele é uma fala da intimidade. Então, quando o bebê, a mãe, não fala o manhês, a gente vai botar um ausente, porque a gente não ouviu o manhês, certo? Porém, a gente vai fazer uma ressalva que o pediatra deve falar manhês com o bebê. Então, que coisinha mais bonitinha, que menino lindo, é lindo. Tá fazendo... Então, quando o pediatra fala no manhês, quando ele amplia a sua prosódia, ele vai ver a reação do bebê ao manhês, que é o terceiro indicador. Então, mesmo que o manhês da mãe esteja ausente, a gente vai dar um desconto de que é uma situação pouco comum para ela, de talvez estar compartilhando a intimidade dessa fala, né, com o seu bebê na frente de outras pessoas, e aí a gente vai trazer o manhês à tona. Porque quando o pediatra fala no manhês, ele desencadeia duas coisas. Um clima mais amistoso e próximo do bebê, que pode fazer com que a mãe, caso ela tenha ficado inibida, faça o manhês dela, porque a pediatra faz também. E também, se mesmo assim a mãe continuar falando sem nenhum manhês, o bebê pode responder ao manhês. Então, do lado do bebê, a gente vai botar positivo, presente. E do lado da mãe, a gente vai botar ausente. O IRD tem isso, vocês vão ver ao longo de todo o instrumento. Vocês vão ver que tem indicador que vai ser do lado do cuidador, e isso pode ser aplicado na creche? Pode. Com quem? Com o cuidador, certo? O cuidador vai ser um representante da função materna. Então, a gente pode preencher o IRD na creche, e é o cuidador que vai ficar no lugar de mãe, tá? Porque a gente vai ver como ele se organiza na relação com o bebê. Então, é indicado que o médico pode falar o manhês. Eu prefiro que o médico fale com o manhês em relação ao bebê, do que ficar dizendo, fale com o seu bebê, converse com o seu bebê. Tem pediatras que falam isso, mas essa coisa de você dizer faça, às vezes é inibitória. Então, eu prefiro eu mesmo criar um clima, né, de mais relaxamento com a mãe, de conversar, de ficar mais próxima, de sair desse lugar, né? A gente não tem que estabelecer um lugar de um médico que sabe, o terapeuta. Não, uma coisa mais próxima, amistosa. E quando você tem esse manhês que se organiza em torno do bebê e o bebê reage positivamente ao manhês, e por isso que ele é um indicador valioso, porque o manhês, ele é algo que intensifica a comunicação, que promove a resposta do bebê. Então, por isso ele é tão importante no desenvolvimento da criança, né? Embora que o manhês seja
visto como um consenso praticamente em todas as culturas, os adultos se dirigem aos bebês assim, mas não é universal. Existem culturas que não se usam manhês. Não significa também que a falta do manhês vai desencadear uma patologia, certo? A gente tem sempre que ter um cuidado de não patologizar o indicador. O indicador não indica patologia nenhuma, ele indica algo que pode ser melhor ajustado. Então, o indicador 2, se a mãe fala nessas características do manhês, é presente. Se ela não fala, é ausente. O 3 é aquilo que eu falei. Se a gente vai ver se o bebê reage ao manhês. Se a mãe não falou e estava ausente, mas o médico falou e o bebê reage, olhando, vocalizando, sorrindo, então é presente para o bebê. O 4, a mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação. Olha a presença e a ausência aí aparecendo, né? Então, o médico deve observar se a mãe, depois de atender a uma solicitação da criança, espera pela reação dessa, dando um tempo para ela manifestar satisfação ou insatisfação com a oferta materna. Então, por exemplo, algum movimento, como choro, vocalização da criança, a mãe faz uma oferta determinada, ela muda a postura da criança, ou dá chupeta, dá um seio, uma mamadeira, mas ela fica olhando ali para ver se ela acertou, né? É uma consulta para saber se o que ela fez teve um bom retorno, uma boa resposta da criança. Então, ela reconhece a criança como um sujeito diferente dela, que pode estar de acordo ou não com aquilo que ela ofereceu, e que ela vai ter que se reposicionar caso o bebê não mostre uma satisfação e uma acomodação. Então, esse indicador, ele vai trazer intervalos de ação. A mãe vai se certificar se a sua suposição acerca do que a criança estaria demandando foi acertada ou não. Então, como é que a gente vai observar esse indicador? Nesses momentos, ela levanta o bebê de posição, ela observa, ela dá de mamar e ela observa, né, como é que o bebê se organiza, se ele está satisfeito ou não, e por aí sucessivamente. Então, o quinto indicador, que é observar se há troca de olhar entre mãe e criança, né? A gente vai observar se isso acontece e como isso acontece. A gente vai pensar que a troca de olhares, ela precisa ter pelo menos um pouco mais de intensidade, né? Que ela fique fixada um pouco. Não é só olhar e desviar, né? É uma situação de ter alguma manutenção. Então, vamos lá. Esse indicador, o número 6, já é na faixa etária seguinte, né? Já é na faixa etária de 4 a... O primeiro foi 0 a 4, o segundo é 4 a 8, certo? De 4 a 8 meses, a gente tem aí a criança diferenciar o dia da noite, certo? Quando a criança diferencia o dia da noite, a gente tem que ver que não é esperado, por exemplo, que o bebê, não necessariamente tem que ser que o bebê dorme a noite toda, não, tá? Ele pode acordar, a mãe dá de mamar, ele volta a dormir. Porque o que importa aqui é que ele tenha organizado dia e noite de forma diferente. Que durante o dia ele esteja mais alerta, mais acordado, mais disponível, e durante a noite ele durma, né? Então, a gente espera isso até 4 meses, porque muitas crianças ainda fazem inversão do dia pela noite, e porque quando o bebê nasce, né, ele ainda vai organizar esses ritmos, já que na gravidez, enquanto ele estava na barriga da mamãe, era um ritmo oposto, o bebê ficava acordado quando a mãe dormia à noite e ficava dormindo durante o dia, né? Então, o bebê, ele tem um ritmo invertido na gestação. Quando ele nasce, ele vai ter que organizar um novo ritmo, que vai ser em função de como esse ambiente vai se estruturar. Então, menos barulho, menos estímulo, diminuição de luz, tudo isso vai aquietar. E até a menor possibilidade da mãe de estar disponível vai fazer com que o bebê relaxe mais. Enquanto que durante o dia ela está mais disponível, mais esperta, vai chamar, vai provocar. Então, é pelo outro, pela introdução da organização do outro, é que vai se estruturando esse ritmo. Então, isso
A gente espera um pouquinho mais, até os 4 meses, mas a partir desse período não é mais indicado a ser, enfim, não representa um bom caminho se o bebê está trocando o dia pela noite. Então, esse indicador, ele é para verificar se o bebê troca dia pela noite. Se ele fica várias horas acordado à noite, ou se ele acorda e fica querendo brincar e fica 2, 3 horas acordado, né? Agora, se ele acorda, mama e dorme de novo, a gente vai considerar que ele está presente, tá? O indicador 7 é um indicador mais complicadinho um pouco, porque ele é mais sutil. A criança utiliza diferentes sinais para expressar diferentes necessidades. Então, o médico fica atento se a mãe, durante a consulta, atribui um significado ao choro ou outras manifestações da criança, especialmente dirigidas a ela. Caso a mãe não comente espontaneamente, pode-se perguntar, quando uma situação tiver acontecido, o que é que ela acha que a criança está querendo. A gente tem que observar, porque não vale ser só choro. O choro é uma resposta só. Esse indicador, ele quer saber se tem diferentes sinais. Então, tem crianças que têm outros sinais para chamar atenção. Por exemplo, algumas fazem uma... Aí a mãe diz, é para chamar atenção essa tosse. Então, às vezes é uma tosse, às vezes é um movimento de cabeça, que ela quer, por exemplo, faz um movimento de cabeça para passear, faz um movimento de se esticar assim para a mãe levantar. Então, tem alguns sinais que ela vai manifestando que a mãe entende que significa alguma coisa, que não necessariamente é choro. Então, diferentes sinais que são tomados pelo outro com um caráter de significação. E o que é que significa? Isso ou aquilo. A mãe identifica a significação e age em função dessa interpretação. O 8, a criança solicita a mãe e faz um intervalo para guardar a sua resposta. Esse é do lado do bebê, daquilo que a gente tinha visto antes, do lado da mãe. Então, a criança chora e para. Ela começa a resmungar e para. Ela faz uma gracinha e para. É como se ela estivesse fazendo uma produção dirigida ao outro e querendo ver o que é que o outro acha e o que é que o outro faz com aquilo que ela faz. É como se o indicador da mãe ter marcado, né, o tempo do bebê de se manifestar, ele também já introjetou que quando ele faz algo, a mãe reage. Então, ele tem uma expectativa, ele faz uma antecipação e ele provoca o outro em função daquilo que ele já viu que acontece. Os bebês sabem como ter aquilo que eles querem, desde muito cedo, né? Desde 3 meses, o bebê, quando a mãe se afasta, ele já tem uma condição de antecipar um pouquinho aquelas ações que ele está acostumado a acontecer. Claro, tem que ser um bebê que é acostumado com rotinas, né? Ele está organizado num sistema de sequência que ele antecipa porque ele já registrou aquela repetição, né? Um bebê criado no caos, numa situação completamente imprevisível, não tem como antecipar nada. Então, os processos de rotina são muito importantes para a possibilidade de antecipação. Quando o bebê antecipa, ele simboliza, ele representa, ele se organiza do ponto de vista de linguagem e motor para conseguir o que ele quer, né? Então, ele vai chamar atenção, ou ele vai se deslocar, ou ele vai fazer qualquer coisa para ter aquilo que ele quer, ele se consola melhor, ele se organiza melhor. O indicador 9, a mãe fala com a criança dirigindo-lhe pequenas frases, né? Então, para observar, isso é simples, é ver se ela vai dizer, vou trocar sua fraldinha aqui, viu? Ah, tá com medo? Não vai doer, não, é rapidinho. Então, quando a mãe fala, explicando o contexto, situa, se a gente está numa creche, a babá diz, agora está na hora de comer, vamos comer? Vamos guardar esse brinquedinho? Ou então, se ela vai dizendo, vamos tirar esse cocô? Cadê o cocô? Tem cocô aqui? Então, ela está falando com o bebê e está fazendo, né? Essa fala dirigida ao bebê, isso é mais simples de observar, é um indicador muito fácil. O indicador 10, né, ele é aquele indicador que diz que a criança vai reagir quando a mãe ou outra pessoa se dirige a ela. Esse também é fácil de verificar quando você fala com o bebê e vê se ele vai reagir, né? Que é um pouco parecido com o manhês, só que nessa faixa etária não necessariamente vai ter manhês. Porque o manhês ele é mais proeminente quando o bebê é muito pequeno. Quando aí é de 4 a 8,
Às vezes o bebê já quase no 8º mês, a mãe já está se mostrando as coisas, perguntando, falando, dizendo não. Às vezes não é uma ex, mas ela está falando com ele e está encontrando uma resposta. O 11, a criança procura ativamente o olhar da mãe. Esse ativamente significa que quando a criança, ela mesma vai buscar a mãe. Não significa que ela esteja respondendo a quando está falando com ela. Aí é mais aquele indicador pré-O, que a gente vai ver para a próxima aula, e que muitos de vocês já conhecem, que é quando a criança olha sem ser chamada. Ela que tem a iniciativa de olhar, sem ser por resposta, né? O indicador número 12, ele é a mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe esforço. A gente vê isso muito correlacionado com a questão psicomotora. Tem bebês que encontram um desconforto em conseguir manejar uma posição, em mudar de posição e alcançar alguma coisa, e choram, e logo é dado aquilo que supostamente ele quer. Então, quando a mãe facilita tudo, ou o cuidador, né? E vai dando logo tudo que a criança quer, sem deixar a criança fazer um movimento, a gente vai colocar esse indicador como ausente. Então, esse indicador, o positivo dele é que o outro cuidador dê tempo e deixa a criança se organizar para conseguir o que quer, minimamente. Ela pode dar um apoio. Se a criança não tem condição de realizar todo o movimento, ela dá um apoio, mas ela não substitui a ação da criança, não facilita totalmente, né? E o 13, que aí está errado o número, a criança pede ajuda da outra pessoa sem ficar passiva. Esse é como se fosse do lado do bebê aquilo que estava antes, no anterior, do lado da mãe. Então, do mesmo jeito que a mãe, não, eu estou falando mãe, leia-se, cuidador qualquer, pai, vó, babá, pessoa da creche, é aquele que está cuidando da criança. É claro que aqui no livro a gente vai pegar sempre o cuidador principal, sempre o responsável pela criança. Mãe, em geral, ou pai, quando não tem mãe presente, ou quando o pai é tão presente quanto a mãe, quem acompanha a criança na consulta e se responsabiliza por ela. E quando está na creche, a título de capacitação, de ajuste na creche, seria o cuidador da criança. Então, esse indicador é que a criança pede ajuda, mas ela não fica passiva, ela faz algo, ela se esforça e olha e faz um gesto ou busca uma ajuda que é uma ajuda pequena, mas não é toda ajuda. Não é só chorar e ficar esperando tudo vir, né? Então, é o indicador que está do lado da criança. E ele é positivo quando a criança se esforça para conseguir o que quer e só pede um pouco de ajuda, mas não espera que tudo já venha pronto. Então, a partir de agora... esse é o que eu tinha acabado de ler. A partir de agora, do 14, a gente está na terceira faixa, ou seja, de 8 a 12 meses, tá? Então, a gente fez 0 a 4, os 5 primeiros indicadores, depois, de 4 a 8, é do 6 ao 13, e agora, de 8 a 12, é do 14 ao 22. A mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma forma de chamar sua atenção. Isso aí a gente está vendo a questão da demanda, né? É importante observar se a mãe percebe que a criança demanda sua atenção. E que o interesse dela não é somente pela coisa pedida, não é só o peito que ela quer outra coisa, né? Não é só o colo, né? Então, é importante perceber se ela já percebe o que é que a criança quer, quando fica chorando demais, quando está fazendo birra, o que é que ela quer, o que você acha que ela quer, como é que ela faz para ter sua atenção, como é que ela reage quando você não está dando atenção, né? E a mãe percebendo como é que essa dinâmica se dá. No 15, durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas, né? São aquelas brincadeirinhas que a mãe faz com barriga, com a mãozinha, com o pezinho, fica beijando, cheirando, e a criança oferece e olha para a mãe e ri, né? E está ali naquela relação super prazerosa, que é um outro indicador que foi trazido pelo PREO, né? Que é o cuidado, o prazer compartilhado
na questão da oferta de parte do corpo para a mãe, né? Então, o bebê oferece, empurra a barriguinha, oferece para ser beijado, mas, ao mesmo tempo, olha para a mãe que ri, que tem prazer, que fala de uma forma muito gostosa e prazerosa dessa criança, né? Então, esse é um outro indicador que é o indicador PREO, porque, como eu expliquei a vocês, essa pesquisa aí, inicialmente, ela foi proposta para ser uma pesquisa PREO e a gente ampliou, mas a gente manteve os dois indicadores PREO dentro do INDE. É claro que na pesquisa PREO isso está muito mais estruturado, mais definido, é pesquisado e validado sob certas condições, está pontuado. Aqui a gente lança a ideia, mas o indicador é mais estruturado no protocolo PREO. O 16, a criança demonstra gostar ou não de alguma coisa. Como é que a criança manifesta seu interesse, sua particularidade, se a mãe reconhece o que ela gosta, o que ela não gosta, a posição, o que ela tem prazer, o que ela não tem desprazer, né? No dia a dia, na rotina dela. Isso também é fácil de verificar perguntando. No 17, a mãe e a criança compartilham uma linguagem particular. Dessa linguagem que não necessariamente é palavra, porque temos um bebê pequeno. Como é que o bebê dá sinais para que a mãe já perceba? É como se fosse aqueles diferentes sinais para diferentes situações, só que aqui ela já tem um incremento maior. Ela diz, quando ele quer comer, ele faz assim. Quando ele quer dormir, ele faz assim, ou ele começa a... Enfim, ela começa a perceber que tem sons, que tem gestos, que tem comportamentos, que tem um significado. Já é uma correlação direta. Isso é aquilo. É essa linguagem particular. A gente vai entender? Não, a gente não vai entender. Porque é um código entre mãe e filho. É a mãe que sabe o que aquilo significa. É um código de comunicação construído na relação a dois. O 18 é o estranhamento. Esse é fácil de ver. Basta perguntar, né? Em geral, o estranhamento se dá quando a criança está diante de uma pessoa que não é familiar e que ela não vê a mãe. Se ela está no colo da mãe e vê uma pessoa, e a pessoa fala com ela, ela ri, se interessa, porque a pessoa não pegou nela, ela não necessariamente vai chorar. Ela vai chorar se ela for pega no colo e se ela for afastada da mãe com uma pessoa que ela não tem familiaridade. Então, o estranhamento você vai ver nessa condição. Instrução aí do 19. A criança possui objetos prediletos. Esses são os objetos que o Winnicott chamou de objeto transicional. É aquele objeto super investido pela criança. Que ela vai dormir, ela quer aquele paninho, né? Ou aquele ursinho, aquela coisa que acalenta, né? Então, isso também é fácil na pergunta. Você pode perguntar se ela tem um brinquedo ou um objeto muito importante que ela tende a ficar com ele. O 20, a criança faz gracinhas, são todas aquelas coisinhas que o bebê faz para chamar a atenção dos outros, que a mãe pede e ela faz, joga beijinho, bate palminha, faz o namoro, faz o besourinho, faz o carrinho, né? Então, essas coisas que os pais pedem e a criança faz, mas mais importante do que a criança fazer quando se pede, é quando ela faz espontaneamente para chamar a atenção do outro. Essas gracinhas têm um efeito muito mais gracioso, porque ela já sabe que, se não estão olhando para ela, ela lança a mão daquilo que é infalível, que é aquela gracinha que ela faz, que todo mundo acha lindo, então ela já tem essa noção do que fazer para ter a atenção do outro. Enquanto que a gente observa, por exemplo, a gracinha sob encomenda, faça isso, faça aquilo, a gente vê até, é comum eu ver isso em filme familiar de crianças que depois apresentaram autismo. Então, não é impossível que uma criança que tenha um autismo tenha feito gracinhas. A gente viu isso na minha pesquisa que eu fiz com filme familiar, em vários, eu passei o IRD e o PREO, eu vi algumas crianças que fizeram as gracinhas. A diferença é que elas fazem as gracinhas quando a mãe pede. Faz o biquinho, faz o frio, faz o espirro, elas fazem. Só que algumas, aquelas que têm um nível, né, que depois desenvolveram uma linguagem, que são crianças com um perfil cognitivo melhor. Mas o que acontece é que elas não fazem espontaneamente, não chamam a atenção sobre si sem que ninguém demande, né?
Essa é a pequena sutileza. No 21, a gente tem a criança busca o olhar de aprovação do outro. Isso é quando a criança está numa situação de dúvida. O Winnicott tem um teste, chama teste da espátula, esse é um texto disponível, em que ele usa a espátula para saber o que a criança faz quando está na dúvida de pegar ou não o objeto, né? E a gente vê isso quando a criança está engatinhando, que ela vê uma escada, quando ela quer descer da cama e vê que tem uma profundidade, quando ela pega uma tomada que alguém já disse que não podia, enfim, ela se referencia para ver se ela vai adiante ou não, se ela faz ou não. Ela olha para o outro, né? Você vê que essa idade aí, de 8 a 12, é um momento em que a atenção compartilhada já existe, né? Então, ela compartilha a emoção, ela compartilha toda a situação de vivência da exploração do espaço com o outro que ela tem referência. O 22 é um indicador que vai trazer especificamente a relação da criança com a introdução alimentar. Será que ela está aceitando a comida semissólida, sólida e variada, né? Ou está tendo uma resistência? Então, presente, se ela aceita, ausente, se ela não aceita. Aí a gente vai para a última etapa do protocolo, que é a faixa de 12 a 18 meses. Nesse caso, o indicador, que é o 23, a mãe alterna momentos de dedicação da criança com outros interesses. É muito ver como é que a mãe se situa já em relação à criança. Será que ela já voltou a investir um pouco o seu relacionamento amoroso, seu marido, ou se não é marido, se é namorado, enfim. Será que ela já voltou a fazer algumas atividades do seu interesse, ou trabalho, ou hobby, ou lazer, ou amigos, né? Ou ela está completamente focada e exclusivamente focada na criança? Então, é importante a alternância, né? Reflete que a mãe está deslocando esse lugar de totalmente voltada para a criança para começar a ampliar seu ciclo de interesse. Então, esse é um indicador que vai ser questionado, perguntado. O 24, a criança suporta bem as breves ausências e reage às prolongadas. Esse indicador não foi muito bem formulado, porque ele botou os dois indicadores juntos. Deveria ser separado, mas foi feito assim, então a gente não tem como mudar agora, mas a gente tem como fazer essa ressalva que na hora de perguntar, vocês podem perguntar duas coisas separadas, para que vocês tenham mais clareza. Porque o que se espera da criança nessa idade, em plena dependência emocional, em pleno apego, é que ela suporte bem as breves ausências, mas não suporte bem as longas ausências, né? Então, a gente tem que ver o que é uma breve ausência. A mãe sai para trabalhar e volta, então ela consegue ficar sendo cuidada por outra pessoa, ela consegue dormir, comer, não fica em tanto desespero, né? Então, ela suporta breves ausências. Agora, se a mãe viaja, alguém está internado, ela tem que ficar fora uma semana, o normal, o esperado, é que ela não reaja bem a essa situação. É que ela demonstre mais irritabilidade, algumas pessoas falam, alguns pediatras mostram sintomas assim, de febre, que chamam de febre emocional, ou dificuldade assim, com sono, com alimentação. Em geral, a criança reage um pouco mais quando essa situação da ausência é prolongada, tipo mais de 3 dias, assim, a criança já sente mais nessa faixa etária. O 25 oferece brinquedos como alternativa para o interesse da criança pelo corpo materno, então não é só o peito para tudo, já pode cantar uma musiquinha, mostrar um brinquedinho, né? Já pode oferecer outros elementos. Isso aí a gente vê bem as mães que têm muita dificuldade em ofertar outras coisas diante do mal-estar do bebê. Principalmente porque hoje em dia se preconiza a amamentação até 2 anos, a amamentação livre demanda, então as mães não se utilizam muitas vezes, claro que não é geral, né? Aquelas que têm mais dificuldade na separação, elas não conseguem se organizar para frustrar a criança em relação à demanda do peito. Então, elas oferecem esse peito de forma contínua, às vezes até quase 2 anos, ou mais de 2 anos, sem intervalo, sem privação, sem dizer não, né? Agora não, mesmo que a criança coma de tudo. Então, é uma situação que tem mães que têm dificuldades em ofertar outros objetos para aplacar a demanda de amor. Então, ficam centradas na oferta do corpo próprio.
O 26, a mãe já não se sente mais obrigada a fazer tudo que a criança quer. Tem pais que têm dificuldade em colocar esse limite, então, dificuldades é um indicador ausente. Se ela está conseguindo dizer não e manter o não, e a criança aceitar o não, aí é presente. O 27, a criança olha com curiosidade para o que interessa a mãe, né? Então, deve ficar atento se a criança está ligada aonde é que a mãe olha, onde ela faz, o que ela faz. O 28, a criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo pai. O 29, a mãe começa a exigir que a criança nomeie o que deseja, não se contentando apenas com gestos. Essa exigência não é uma coisa, né, exagerada. É quando a mãe começa a dizer assim, o que você quer? Não entendi o que é. O que você quer? É o quê? Né? Quando ela começa a perguntar, esperando que a criança possa potencialmente dar a resposta, ainda que a criança não fale, ela vai dirigir essa pergunta. Nessa idade, o manhês é menos frequente, porque ela vai estar muito mais situada em apontar, nomear os objetos e pedir que ela entre no código de língua, né? Então, ela já vai querer compartilhar o código da linguagem de todos com o seu filho. Por isso, ela vai introduzir mesmo a língua com a significação que ela tem. Ela começa a falar de forma mais correta, digamos assim. 30, os pais colocam pequenas regras de comportamento. Se eles colocam, é presente. Se eles deixam a criança fazer o que quer, ausente. Então, e o último, que é a criança diferenciar objetos maternos, paternos e próprios. Nem todos esses indicadores, tá? Eles foram validados. A gente tem 31 indicadores e 15 foram validados. A gente depois vai mostrar os 15 validados. Vou fazer um intervalo agora, rapidinho, tá? Para a gente continuar. Em 10 minutos a gente volta. Tudo bem?